E então, como está a sua vida? Como está a sua família? Como está a sua casa? Você tem filhos? Como estão os filhos? Você está namorando? Como está o seu namoro? É um namoro aprovado por Deus? Você está colocando Deus no namoro? Você está convidando a Deus para o seu namoro? Olha, quero dizer um negócio para você. Todas as vezes, antes de a gente começar os trabalhos aqui no estúdio do programa Lar e Família, a gente ora por você. Nós acabamos de orar aqui com a equipe que está trabalhando com a gente aqui no Lar e Família. Nós acabamos de orar pedindo para que o Senhor atue na sua vida, na sua casa, na sua família, derrame o Espírito Santo sobre você e nos abençoe durante o estudo da Bíblia. Você sabe que este programa de hoje é um programa especial, pelo menos para mim, porque é um programa que encerra uma série de estudos sobre o Sermão da Montanha. Nós já estamos há 49 programas estudando o Sermão da Montanha. Esse é o programa 49º e você pode encontrar esse programa lá no site do programa Lar e Família, dentro do site da Novo Tempo. Você vai encontrar todos esses programas já postados no site do programa Lar e Família, dentro do site da Novo Tempo. Você pode também solicitar estudos bíblicos. Eu quero recomendar a você que entre lá e selecione um estudo bíblico para você fazer online ou receber em casa. É tão bom estudar a Palavra de Deus. E então, por falar em estudo da Palavra de Deus, vamos para o estudo da Palavra de Deus. Hoje, eu queria recapitular com você algumas coisas que foram muito importantes para mim durante o estudo desses 3 capítulos da Bíblia que abrangem o Sermão do Monte, que foi o sermão mais longo pregado por Jesus, que está registrado na Bíblia. Para mim, ficaram algumas marcas. E se você me acompanha na leitura da Bíblia, eu estou no capítulo 5, nós vamos, através do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ver alguns destaques desse Sermão do Monte. Eu, quando leio as bem-aventuranças, bem-aventurado quer dizer feliz, sortudo, feliz. Feliz é aquele que é humilde de espírito, disse Jesus. Eu quero ser, eu não sou, mas eu quero ser. É difícil conviver com quem é arrogante, com quem não é humilde de espírito. Mas quem é arrogante, às vezes, não percebe que é. Mas eu quero ser humilde de espírito. Eu quero pedir que o Senhor me faça humilde, me faça chorar, porque os que choram serão consolados. Tenho conseguido chorar com as tristezas, com as injustiças do mundo. Eu quero ser manso, porque diz Jesus que os mansos vão herdar a terra. Eu quero ser misericordioso. Quero ser misericordioso com quem não me trata bem no trânsito. Porque se eu for misericordioso com quem não me trata bem fora de casa, eu serei misericordioso também com quem está em casa, com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu quero ser limpo de coração, não só limpo de ação. Tem gente que está preocupada com as suas ações, com a sua ação, mas Deus está preocupado com o meu coração, com o que está lá no fundo. Talvez esse seja, na verdade, este é o centro do ensino de Jesus no Sermão do Monte. A preocupação minha não deve ser apenas com o exterior, com a ação, mas sim com o coração. Bem-aventurados os pacificadores. Eu quero ser pacificador. Eu não quero engrossar um mingau lá dentro de casa. Eu quero pacificar, eu quero que Deus me use como instrumento, como diz a oração de São Francisco, como instrumento da tua paz. Eu quero ser o representante de Deus dentro da minha casa, mas eu não sou assim. Eu preciso ir à presença de Deus cada dia, cada manhã, para ter o meu coração transformado, o meu coração renovado, ser feito uma nova criatura para ser pacificador. E se eu sou perseguido? Perseguido não porque mereça, porque tem gente que é perseguido também, faz por onde ser perseguido.
mas vamos dizer que eu estou procurando andar no caminho de Deus e por fazer a vontade de Deus estou sendo perseguido. Então, o texto diz que destes é o reino dos céus. Que coisa maravilhosa! Bem-aventurados sois quando por minha causa, diz Jesus, vos injuriarem, falarem inverdades a seu respeito, e quando perseguirem a você e a mim, e mentindo disserem todo mal contra você, contra mim. E aí Jesus diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Outra coisa que me chama bastante atenção nesse Sermão do Monte é que tem gente que pensa que ao Jesus vir a essa terra e trazer o amor, ele anula a lei, ele anula os mandamentos. Então, a vinda de Jesus foi uma suavização do Antigo Testamento. E é por esta razão que tem um grande número de cristãos hoje em dia que aconselha você a não ler o Antigo Testamento. Eu já vi muita gente dizer assim, comece pelo Novo Testamento. Eu sempre aprendi que a gente começa a ler os livros pelo começo. E o começo da Bíblia está no Antigo Testamento. E você precisa conhecer o Antigo Testamento para poder entender o Novo Testamento. E você vai ver, se você fizer um estudo minucioso, cuidadoso, você vai ver o quanto o Antigo Testamento é mencionado no Novo Testamento, inclusive por Jesus. Porque quando Jesus esteve na Terra, quando os apóstolos estiveram aqui, só havia o Antigo Testamento. Quando Paulo, em Timóteo, escreveu toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, né? para me guiar na justiça, quando Paulo escreveu isso, só existia o Antigo Testamento. Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. Então eu não vejo como alguém pode dizer que Cristo veio anular o Antigo Testamento. Cristo veio anular a lei e os profetas. O texto aqui deixa muito claro. Mateus capítulo 5, verso 17 em diante, Jesus diz, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. A lei era o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E os profetas, os outros livros. Jesus diz, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E então, Jesus diz algo muito interessante no verso 20. Porque, deixa eu criar o contexto para o verso 20. Os fariseus, e nós já estudamos isto nos primeiros programas desta série, os fariseus eram pessoas muito zelosas, muito cuidadosas em seguir a lei. Eles, inclusive, os judeus, inclusive, criaram uma série de regulações, de regras, além das descritas na Torá, na lei, para regrar a vida dos seus concidadãos ali, dos outros judeus. Então, e esses fariseus eram os mais estritos na guarda da lei. E agora Jesus chega para os seus seguidores, para nós, para mim, para você, que confia em Jesus, que acredita que Jesus é Filho de Deus, que acredita que Jesus quer o seu bem, que quer ter a bênção de Jesus dentro da sua casa, que quer chamar Jesus para abençoar o seu casamento, o seu namoro, os seus filhos, se você tem filhos, namoro, claro, se você é namorado, está namorando, para você Jesus chega e para mim e diz o seguinte, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que quer dizer Jesus com isto? Quer dizer Jesus que eu devo ser mais estrito ainda na guarda da lei? Que eu devo guardar a lei nos seus mínimos detalhes? Isso não há dúvida, porque existem pessoas que imaginam que
a tentativa de guardar a lei nos seus mínimos detalhes seria legalismo. Não, isto não é legalismo, isto é zelo. A lei de Deus existe para ser guardada. Se a lei de Deus, se guardar a lei nos mínimos detalhes é fanatismo, então a gente precisa saber que detalhes da lei a gente não deveria guardar para ser uma pessoa equilibrada. Não, isso está fora de propósito. O que Jesus está querendo dizer aqui é que eu não devo estar preocupado apenas com as minhas ações, mas sim com o meu coração. Porque os fariseus, os escribas, se preocupavam com o seu exterior, com a sua aparência de religiosidade. Mas Jesus diz, filho, você precisa ir além. Você, além da aparência, além do exterior, além da sua imagem pessoal, do que as outras pessoas podem ver, você precisa estar preocupado com o seu coração, que as outras pessoas não veem, mas Deus vê, Deus enxerga, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe quais são as minhas motivações, Deus sabe quais são os meus sonhos, Deus conhece as minhas fantasias. Os seres humanos não podem ler os meus pensamentos, mas Deus pode ler os meus pensamentos. Deus sabe naquilo em que eu tenho prazer em demorar os meus pensamentos. Deus conhece. Deus sabe todas as coisas. Eu não posso esconder as minhas ideias, os meus pensamentos de Deus. Então, em lugar de me tornar um hipócrita e viver uma vida pública diferente da minha vida íntima, da minha vida privada, eu devo aprender a ir à presença de Deus a cada manhã. Eu tenho me preocupado com isso na minha vida. Você olha para mim e vê aqui um pastor pregando com a Bíblia aberta, mas eu sou pecador. Eu tenho pensamentos que não são bons. Você não sabe, mas Deus sabe. Deus conhece os meus pensamentos. Eu não posso esconder de Deus. Já que eu não posso esconder, sabe o que eu aprendi na Bíblia que eu devo fazer? Revelar a Deus. Revelar a Deus. Você não vai ganhar nada eu revelar para você, mas eu devo revelar a Deus, confessar a Deus e pedir a Deus um coração novo. Você quer aprender a fazer isso? Você quer fazer isso comigo? Então espere um pouco e a gente volta logo depois do intervalo para continuar a conversar sobre esse assunto. Até já. Bem, no primeiro bloco, eu estava dizendo para você que o centro do Sermão do Monte está aqui no verso 20, onde Jesus diz, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer com isto? Veja, os escribas e fariseus se preocupavam com a sua imagem, com o exterior, com as suas ações. As suas ações precisavam estar corretas. Jesus não é contra as ações corretas, evidentemente. Claro que as minhas ações precisam estar corretas. Mas Jesus diz que no meu caso, no seu caso, para nós seguidores de Jesus, nós precisamos ir além disto. E essa nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus. Ou seja, não apenas as ações corretas, mas o meu coração deve estar correto. Este é o centro do Sermão da Montanha. Mas isso não é para desesperar a mim e a você. Claro, eu estava dizendo para você no primeiro bloco que eu reconheço que eu tenho defeitos, que eu tenho erros de pensamento, de ação. Talvez você possa olhar para mim, como eu estava dizendo no primeiro bloco, e ver em mim um pastor, alguém que está estudando a Bíblia, uma pessoa quase perfeita. Mas eu conheço os meus pensamentos, eu sei dos meus defeitos, eu sei de algumas fantasias, de algumas ideias que passam pela minha mente e que não são corretas. E eu sei que Deus também as conhece, ninguém pode esconder nada de Deus. Ele é aquele que conhece todas as coisas, que vê o que está escondido. Isto não serve para me desanimar, serve para me animar a reconhecer isso diante de Deus. Se eu não posso esconder isso dele, por que não revelar isso para ele? Porque Jesus morreu por mim para me perdoar os pecados.
Ele não se afasta de mim porque sou pecador. Ele diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu quero pedir que Jesus me livre da hipocrisia. Cada dia, eu aprendi, estudando o Sermão da Montanha, que eu preciso despertar, levantar de manhã e correr à presença de Deus antes de me encontrar com a minha esposa, antes de me encontrar com as minhas filhas e pedir a Deus não apenas que Deus me dê ações corretas durante o dia, mas que Deus me dê um coração certo, correto, santo, puro, porque eu não tenho, eu não nasci assim, meu coração é incorrigível, meu coração é pecador, então eu estou pedindo a Deus um milagre, meu Deus, cria em mim um coração novo, um coração que seja parecido com o teu. E que influência isso vai ter nas minhas ações? Porque as minhas ações corretas virão do interior. Não é alguém procurando, se esforçando para praticar algo que não sente no seu íntimo. Isto é legalismo. Isto não é aprovado por Deus. E isto produz doença emocional, doença mental, quando o seu eu interior não está de acordo com o seu eu exterior, com o que as outras pessoas conseguem enxergar. Isso produz uma mente desequilibrada. Então, Deus está procurando me levar ao equilíbrio da mente. É uma pessoa só, a pessoa interior e a pessoa exterior. Por isso, eu disse para você que Davi pediu para Deus, meu Deus, eu não quero ser duas pessoas, eu quero ser uma só. Me sonda, meu Deus. Olha a minha vida, examina o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho certo. Esse é o meu pedido, talvez eu vou dizer para você, esse talvez seja o maior aprendizado que eu recebi aqui do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Porque o resto do Sermão da Montanha, Jesus agora vai começar a dar exemplos práticos de como isso funciona. O primeiro deles, a partir do verso 21, Jesus diz assim, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O mundo me ensina de que eu tenho direito de mirar, de me magoar, de abrigar ressentimento se eu fui magoado, se eu fui ofendido. Isso é o que o mundo me ensina. Mas a palavra de Deus não me dá esse direito. A mágoa, o ressentimento, a ira é um sentimento ruim, é um aspecto negativo do coração que não encontra lugar numa vida transformada por Jesus. Então eu preciso não apenas deixar de agir com maldade ou com vingança, mas pedir a Deus que purifique a fonte dos meus sentimentos lá dentro. Agora, quem de nós nunca se irou? Quem de nós não sente mágoa, não sente alguma amargura, né, por algo que aconteceu, por alguma ferida emocional ou até física que recebeu? Todos nós. Agora, o que eu preciso fazer é buscar Jesus e dizer, meu Jesus, me cura, porque este é o meu erro. Alguém me magoou, é o erro da outra pessoa, mas este é o meu erro. Jesus começa a dar outros exemplos, ele fala ainda da importância da reconciliação no verso 24, depois Jesus fala do adultério. Tem muita gente para procurar guardar os mandamentos de Deus, está evitando o adultério. Nunca adulterei, mas o pensamento está ali. O pensamento se compraz, se alegra no adultério, na sensualidade, na traição. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu não fosse casado. Mas adultério não é apenas um ato. Adultério pode acontecer no pensamento quando uma pessoa se compraz na sensualidade fora do plano de Deus, porque existe a sensualidade dentro do plano de Deus, que é apropriada dentro do casamento, do círculo do casamento. E por falar em casamento, Jesus diz no verso 31 e 32, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher,
exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Jesus está querendo me ajudar a investir na permanência, a investir no relacionamento, a buscar amor. E ele fala sobre amor a partir do verso 43. Amor é uma decisão da vontade santificada pelo Espírito Santo. Amor é uma decisão. Eu posso decidir. Você pode decidir. Amor é fruto de um coração renovado, de uma nova natureza. Se você está vivendo numa relação em que já não há mais amor, isto é algo natural, porque relacionamentos entre pessoas pecadoras naturalmente se desgastam. Mas quando você começa a buscar Jesus, quando você busca um novo coração, um novo nascimento, quando você diz, Jesus, dirige a minha vida, então o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, começa a produzir em você e em mim o amor. Amor é parte do fruto do Espírito Santo. E nós vamos ter uma série no futuro, aqui no nosso programa Lar e Família, sobre amor, só sobre amor. Esse é um assunto muito interessante da palavra de Deus. Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Verso 44. E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Filho do Pai, ama inimigo. Não finge que ama, ama o inimigo. Porque recebeu um coração novo, recebeu habilitação para amar. Como Jesus amou inimigos e morreu por eles, assim os seus filhos também amam inimigos. E se tornam filhos de Deus quando eles amam. E ele, no verso 46, ele diz, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos o mesmo? E aí ele diz no verso 48, portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu aprendi muitas outras coisas nesse Sermão do Monte, mas agora nós precisamos encerrar essa série. E eu quero convidar você a me acompanhar na leitura dos últimos textos, dos últimos versos do Sermão do Monte. Eles se encontram no capítulo 7 de Mateus, versos 24 a 27. Jesus diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, oh meu Deus, me ajuda, eu preciso da ajuda de Deus. Esta pessoa será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, problemas, dificuldades. Se você segue a Jesus, isso não quer dizer que não vai ter chuva, você não vai ter angústias, não vai ter dificuldades, mas se você constrói a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu trabalho sobre a rocha, que são essas palavras de Jesus, e você busca um coração novo, você busca uma nova natureza, você busca uma harmonia entre a sua vida interior e as suas ações, o que os homens podem ver, então você está construindo a sua casa sobre a rocha, e ainda que caiam chuvas, tempestades, dificuldades na sua vida, os rios transbordem, soprem os ventos, como diz no verso 25, e esses ventos derem com ímpeto contra a sua casa. Diz Jesus, esta casa não vai cair, porque ela foi edificada sobre a rocha. Eu quero convidar você hoje a dobrar os seus joelhos, aí onde você está, e orar a Deus. E dizer para Deus, meu Senhor Jesus, me ajuda a desenvolver rotinas de busca, de oração, de meditação, de estudo da Bíblia, de culto da família, de frequência à igreja, de guarda do sábado. Eu quero fazer a Tua vontade, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a viver não só pela vista, mas eu quero que o meu coração seja transformado, eu quero ser uma nova criatura e eu sei que isto vai afetar positivamente todo o sistema da minha casa. Eu quero construir a minha casa sobre a rocha, as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus, a Bíblia.
Que Deus abençoe você. Jesus vai ouvir suas orações. Jesus vai abençoar você. Nem toda chuva, nem toda tempestade deste mundo terá poder para destruir sua vida. Nos vemos no próximo programa.